Olá, bom dia. Hoje é dia 22 de janeiro de 2021. É sempre bom estar aqui com vocês. Ontem a gente não conseguiu fazer today, minha internet aqui não estava colaborando, né? E nós temos aqui 2 pontos de internet em casa, nenhum dos dois ontem estavam funcionando, uma pena, não conseguimos fazer o today, mas hoje estamos aqui, tive que mudar de ambiente, estou no escritório, lá na sala onde geralmente eu faço, não está funcionando a internet, então tive que mudar o local, mas estamos aqui, né, para mais um encontro aqui nosso do today. Bom, deixa eu falar algo com vocês aqui que eu achei muito interessante. Eu fui ler algumas coisas a respeito dessa fábrica que tem produzido, né, a vacina que será exportada para o Brasil. 2 milhões de doses da vacina de Oxford vão ser mandadas para o Brasil, devem estar chegando hoje, no final da tarde, né? E aí eu fui ler um pouco a respeito da fábrica que fica na Índia. Nós sabemos que a Índia é um país extremamente populoso e parece que faz uma competição com a China para ver qual é o país que vai ter uma população maior, né, nos próximos anos. E fazendo essa leitura, esse estudo a respeito dessa fábrica de vacinas chamada Serum, eu fiquei impressionado com algumas características, né? Por exemplo, essa fábrica de vacinas, ela trabalha com vacinas para várias áreas, né? Ou seja, tem vacinas específicas para cada tipo de doença, mas algo que me impressionou bastante foi que nesse Instituto Serum é produzido quantidade de vacina suficiente para corresponder a 60% da vacinação que é realizada no mundo inteiro. Ou seja, a cada 10 vacinas que são aplicadas no mundo, 6 é produzida por esse instituto chamado Serum na Índia. Isso me impressionou bastante. Imagina, mais de 50% da carga de vacina que é aplicada no mundo produzida por esse instituto. E fiquei analisando e pensando algumas questões. Será que o Brasil não teria condições de entrar forte nessa questão da produção de vacinas? Não estou dizendo agora vacina do coronavírus, mas estou pensando que o Brasil, por exemplo, poderia ter total possibilidade de também ter essa capacidade de produção de vacinas, né? E o que a gente percebe é que o Brasil, ele recebe, os cientistas acabam recebendo muito pouco incentivo, né, para pesquisa aqui no Brasil. Nós temos ótimos cientistas no Brasil, nós temos mentes brilhantes aqui no Brasil e nós percebemos que não há incentivo da parte, né, do nosso governo. E não estou falando da parte do governo atual, não. Estou falando da parte do governo brasileiro. E não há incentivo para pesquisa. Eu, por exemplo, quando estava fazendo minha primeira faculdade, a faculdade de zootecnia, nós tínhamos ali algumas poucas bolsas que eram liberadas para os alunos, para que a gente pudesse concorrer a essas bolsas e então ter um valor financeiro, né, para que a gente pudesse desenvolver pesquisa. Eu concorri a uma bolsa dessa e fui contemplado com uma bolsa dessa quando estava no 4º ano da faculdade. Então, no meu 4º e no 5º ano da faculdade de zootecnia, eu fui bolsista do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa. Depois eu terminei, né, a faculdade, fui fazer o mestrado. Ali também você tem, né, um incentivo, né, de uma bolsa. E depois tive mais uma outra bolsa do CNPq, chamada DTI, que era Desenvolvimento Tecnológico Industrial. Só que quando a gente compara o valor dessas bolsas, quanto que os acadêmicos recebem por esse incentivo para a pesquisa, isso é um valor muito pequeno. Hoje não é possível uma pessoa que está começando a sua jornada acadêmica dentro da faculdade, ali nos 4, 5 anos, né, da parte da formação do 3º grau, ou então no mestrado e doutorado, muitas vezes não é possível para um aluno se manter somente com o valor da bolsa.
É muito difícil, o incentivo é pequeno o valor. E o próprio valor que é destinado à pesquisa também é um valor restrito. Ou seja, o Brasil não tem um bom investimento para que a gente tenha formação de cientistas e possa concorrer com outros países na questão da tecnologia. Então, o que a gente tem percebido hoje? Que as mentes brilhantes do Brasil na área acadêmica que querem continuar fazendo pesquisa, elas vão para fora do Brasil. Ou seja, a gente acaba fazendo um processo de exportação intelectual. E isso é trágico. É trágico quando você pega as pessoas que teriam capacidades de transformar o país e essas pessoas vão para fora, porque não há incentivo dentro do seu próprio país para a pesquisa. Então, isso é algo muito triste, é algo muito triste. Lendo a respeito desse Instituto Serum, eu fiquei analisando todos esses aspectos, né, e a minha jornada acadêmica, e realmente a gente chega à conclusão de que hoje nós fazemos essa exportação intelectual. O contrário do que acontece em outros países, por exemplo, a China, a Índia, Estados Unidos e vários países da Europa, eles promovem um processo de importação intelectual. O que quer dizer isso? Eles recebem acadêmicos de outros países que têm uma capacidade intelectual desenvolvida, que têm o desejo, né, ardente lá dentro do peito de desenvolver pesquisa, descobrir coisas novas, não só na área da questão da vacinação. Então a gente percebe quanto que o país hoje tem sofrido por causa dessa exportação intelectual. Se os nossos melhores pesquisadores estivessem no Brasil hoje, talvez a gente não estivesse nesse momento agora dependendo de vacinas que virão da Índia ou insumos que virão da China para que a gente possa produzir vacina aqui. A gente estaria produzindo tudo isso aqui no nosso próprio país. E ao invés de ser um importador de vacinas, poderíamos ser um exportador de vacinas ou de qualquer outro nível de tecnologia que existe por aí. Então a gente percebe que realmente tem que mudar muita coisa no nosso país. Mas algo que é sempre importante lembrar é o incentivo à educação. A educação é o que faz a diferença, né, entre um país desenvolvido e um país subdesenvolvido. E nós, infelizmente, estamos com um nível de educação muito baixo, muito baixo. Quando eu, por exemplo, vou ajeitar a minha barba, eu vou aqui numa região em Brasília para poder, né, ir ao barbeiro, eu passo sempre na frente ali do CNPq, justamente desse órgão, que eu fui bolsista um dia na faculdade de zootecnia. E eu passo ali na frente e fico pensando, poxa, já fui bolsista do CNPq. E eu fico pensando agora, quantos alunos, né, que poderiam, né, trabalhar na parte acadêmica para o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas. Eu tive uma amiga na faculdade de nutrição e recentemente acabei descobrindo que ela fez uma pesquisa muito bacana lá na Universidade Estadual de Maringá, onde eu fui fazer meu mestrado, onde eu fiz minha primeira faculdade. E ela fez uma pesquisa que eu achei muito bacana. Ele a desenvolveu junto com o professor Wiesenthal, que era um professor justamente num laboratório que eu também fiz pesquisa durante uma época. E ela desenvolveu, essa amiga da faculdade de nutrição, um leite em pó materno, ou seja, o leite materno em pó. E isso é fantástico porque muitas mães, elas são doadoras de leite. Elas doam porque elas têm excesso de produção de leite, mais do que é suficiente para o seu bebê. Então ela é uma doadora de leite materno. Esse leite materno, geralmente, ele é guardado em condições de refrigeração. E isso não dura muito tempo. Aí você vai fazendo aqueles estoques de banco de leite. Lá em Maringá nós temos, por exemplo, a Universidade Estadual de Maringá, que tem um hospital universitário. E ali nós temos um banco de leite. E ela desenvolveu, junto com esse professor Wiesenthal, numa pesquisa, o leite materno em pó. Olha que coisa interessante, porque aí você tem um sistema de conservação diferente. E agora crianças que estão subnutridas porque suas mães não estão produzindo quantidade suficiente de leite, ou bebês que ficaram órfãos da mãe durante o parto, e infelizmente algumas mães acabam morrendo, e esse bebê depende do leite materno. Então veja como que é importante o incentivo à pesquisa científica. E no Brasil nós não temos isso.
Nós estamos vivendo uma realidade hoje dependendo de migalhas de vacinas que estão sendo disponibilizadas para nós. Olha o tamanho do nosso país, o que 2 milhões de doses vai refletir em termos de imunização da população? Muito pouco, mas eu acredito sim que o Brasil teria total condições de produzir vacina aqui, se houvesse incentivo científico. Não existe, não existe. Nosso país precisa se conscientizar da importância da educação. Se de repente nossos governadores, se os nossos presidentes não criarem esse conceito da importância da educação e realmente se dedicarem a isso, eu e você precisamos nos dedicar ao nosso estudo e também à conscientização dos nossos filhos da importância da educação. O incentivo à educação é algo que vai fazer a diferença no nosso país no futuro. E eu nem sei quanto tempo nós teremos de futuro, porque parece que o mundo está vivendo um processo cataclísmico, onde ele mesmo vai promover um processo de autodestruição. Porém, a educação é algo que faz a diferença, não na vida do ser humano, mas na vida de uma nação. Então precisamos incentivar a educação, a pesquisa, o estudo. É isso que faz a diferença de uma nação. A Índia, com condições piores do que a nossa, se nós formos avaliar a questão de temperatura, disponibilidade de água doce, na questão ambiental, o Brasil tem condições melhores do que a Índia. Porém, a maneira como é administrado o país reflete, então, num país de submundo, ou seja, estamos lá no terceiro grau, né? Quando eles falam, país de primeiro mundo, segundo, somos terceiro, com um potencial gigantesco, porque não há incentivo à educação, à pesquisa. Bom, lendo então sobre o Instituto Serum, fiquei fazendo aí as minhas reflexões e quis compartilhar com vocês no início do Today de hoje. Infelizmente, continuamos aí com uma média móvel também de mortalidade acima de 1.000. O Brasil ontem superou mais de 1.300 mortos e, assustadoramente, o estado do Amazonas, em um mês, saltou de uma média de 12 mortos diários, né, por coronavírus para mais de 120 mortos diários. Ou seja, nós superamos aí 10 vezes o número de mortalidade. Tivemos um crescimento de 10 vezes, 10 vezes o número de mortos que havia há um mês atrás. Estamos agora com a vacinação sendo realizada, porém o Ministério Público está fazendo uma investigação em 11 estados, além do Distrito Federal, porque houve fraude no processo de respeitar a ordem da vacinação. Pessoas que não deveriam estar sendo vacinadas ainda furaram a fila. Então percebemos como que é a cultura do Brasil. Todo mundo depende da vacina. Sim, toda a população deve ser vacinada. Porém, a gente percebe desrespeito, que nem nessa hora de começarmos um processo de vacinação, onde temos grupos prioritários, não é respeitado. Então, é extremamente triste observar essas situações onde em 11 estados, mais o Distrito Federal, houve fraude no processo de respeitar a ordem da vacinação. Esse é o país que vivemos. Podemos ter uma esperança diferente? Sim, porque nós temos o poder de eleger os políticos, apesar de não ver muita possibilidade de escolhas favoráveis para que haja uma transformação. Porém, temos que analisar o comportamento da própria população do país, onde nós, como população, muitas vezes não respeitamos uma fila, não sabemos respeitar uma fila. Eu sempre fui para muitos acampamentos no período do carnaval. Nunca gostei de carnaval. E por ser cristão, tinha os retiros espirituais. Uma das coisas que eu odiava num retiro espiritual era a hora da refeição, porque se formavam filas gigantescas. E eu sempre respeitei a fila. Porém, eu via muitas outras pessoas ali que também se diziam cristãs, não respeitando a fila na hora de uma refeição. E eu fico pensando, se a gente não aprende a respeitar uma fila nessa hora, também não vai aprender a respeitar uma fila na hora de uma vacinação. Pois é, se nós não fazemos a nossa parte, não podemos querer exigir absolutamente nada dos governantes que escolhemos.
Deixa eu cumprimentar as pessoas que estão aqui comigo. A Ale Macedo, legal, né? Alessandra, seja bem-vinda. A Ilunai Cardoso também. A Luciene, conosco também. Ardeli Aires, Aldeir 9, Leila Jatke, conosco também. A Andréia Moraes, Licineire, Elunai Cardoso, muito bom. O Rogério PG, Marta Vaz, Aldeir 9, Marinilda dos Santos, o canal Eduquel conosco, Lucy Safira, quem mais aqui, ó? Zauli Amanda, desculpa, Zauli Amanda, a Ivone Gomes conosco também. A Marília pergunta se suco de couve para hipotiroidismo pode, né? Tem um nódulo na tireoide também. Não é a melhor opção, Marília, pelo seguinte, muitas das verduras que fazem parte da família da couve, que é a chamada família das crucíferas, ela tem o potencial de diminuir a produção de hormônios da tireoide. Então, ela acaba afetando muitas vezes no funcionamento da tireoide. Então, quem já tem hipotireoidismo e está num período onde a glândula não faliu 100%, ou seja, está numa fase onde ela diminuiu a produção, porém ela ainda produz hormônio, e você precisa fazer uma complementação com o uso do hormônio sintético, nesse caso não vale a pena tomar o suco de couve, porque você pode desregular. E aí a dose que você faz uso da medicação, ela acaba não sendo o suficiente muitas vezes para suprir a necessidade dos hormônios da tireoide. Você desregula, seu metabolismo tende a ficar mais lento e isso favorece o ganho de peso. Pati Sous conosco também, a Carvalho Ariane também aqui conosco, a Vivi Fernandinha, deixa eu ver quem mais está aqui, Rita Moraes também, Analícia Neves Bueno, muito bom. Beatriz Souza, legal, pessoal. Bom, sejam muito bem-vindos, né? Vamos ver se alguém aqui fez o pedido para que a gente possa conversar. Caso contrário, eu vou respondendo aqui as perguntas de vocês. Ângel Barbalho aqui conosco também. Opa, a Marta disse assim, eu gostaria de falar e mostrar os exames da minha filha Bianca. Legal, Marta. Então, vou chamar você. Prepare-se agora. Vamos lá. Vou lá com a Marta para conversar sobre os exames da filha. Vamos ver se dá certo, hein, Marta? A Thaís Ferraz Nutri conosco também. Muito bom. Marta, aguardando Marta. Vamos ver se vai dar certo. Zilândia conosco. Verônica Maria também. Eric Gonçalves, Marisete Oliveira. Opa, vai dar certo. Bom dia, Marta. Tá me ouvindo, Marta? Estou ouvindo, doutor Ricardo. Que prazer. Muito bom. Muito bom, muito bom. Ouvi seus comentários aí, da partida. Muito legal, viu? Muito bom ouvir isso. A gente precisa fazer algumas reflexões, né? Isso é muito importante. E lendo um pouco sobre esse Instituto Serum, eu fiquei assim bem desapontado com o nosso país nesse aspecto. Com o potencial gigantesco que a gente tem, hoje ficar dependendo de migalhas que os outros países resolvem, né, mandar de vacina para a gente. O Brasil não precisaria disso, né? Nós teríamos condições de estar muito à frente do que estamos hoje. Porém, isso tudo depende de cada um de nós, né? Não só dos governantes, mas da maneira como encaramos também o processo da educação e a importância disso, né? E os incentivos governamentais, infelizmente, não há nessa área. Vamos lá então, Marta. Sua filha fez exames, como é que ela está? Pois é. Ela está até assim, meio abalada, né? Porque ela e o esposo dela agora entraram no processo de engravidar. Sim. Aí foram fazer os exames, a doutora passou vários exames para ela.
E quando eu fui para o Papai Nicolau, ela ficou bem abalada com o resultado, porque ela em alto grau. E Márcia, aí a doutora chamou ela. tem algumas palavras que você está falando e eu não estou conseguindo compreender, né? Então, assim, eu vou pedir para você repetir. Aí a médica solicitou alguns exames e o que que apareceu? Essa parte eu perdi. No Papa Nicolau Uhum. apareceu malignidade no colo uterino, em alto grau. Ok. Daí ela marcou a autópsia para o dia 29 desse Sim. mês. Biópsia para o dia 29 agora. É. Então, dentre esses exames, ela pediu também hemoglobina completa, os hormônios, né, tireoide. Parece que, assim, a parte de série vermelha parece estar legal, não sei. Mas eu vou te dizer aqui, olha, o eritrócitos deu 4,95. Tá bom. Hemoglobina, 14,0. Bom também. Hematócrito deu 43,1. Também tá normal. O VCM 87. Tranquilo. Bom, HCC série vermelha tá normal. E assim, todas tá as no... vezes que uma mulher ela pensa em engravidar, existe realmente uma necessidade de fazer exames pré-gravidez, né? Por quê? Muitas coisas, né, podem estar interferindo no processo gestacional, tanto para que a mulher engravide, quanto para que ela consiga manter também essa gestação. E também é necessário observar alguns detalhes para o bom desenvolvimento do bebê. Um aspecto super importante quando uma mulher pensa em engravidar é descobrir se ela tem anemia, né? Por quê? A anemia pode gerar infertilidade. Além disso, a gente sabe que a anemia pode gerar sofrimento fetal. Por quê? No processo de anemia, nós temos uma redução dessa hemoglobina, que é dos itens que você falou da série vermelha. O dela está em 14, acima de 14, normal. Por quê? Sim. Essa hemoglobina, ela é uma proteína, Marta, que faz o transporte do oxigênio na corrente sanguínea. Quando o bebê, por exemplo, começa o seu processo de desenvolvimento, algo super importante é o oxigênio. Então é sempre interessante que as mulheres tenham essa consciência da importância de fazer os exames antes de engravidar. Ou seja, aí nós temos dois detalhes, né? O primeiro, as gravidez devem ser planejadas, né? Por quê? Quando uma gravidez ela é planejada, você tem condições de fazer os exames. Só que não é assim. As mulheres de repente engravidam e aí vão lá e descobrem, nossa, estou grávida, né? Não é para ser dessa forma, né? O planejamento é muito importante. Esses exames, né, pré-gravidez, pré-gestação, é fundamental. E aí na série vermelha está tudo ok. O que mais que tem por aí? Tá. Série branca, leucócitos, 11,440. Está bem no limite superior, né? Ok. Então está normal e dentro daquilo que é esperado, mas lá próximo do limite superior, né? Talvez, por conta também dessa biópsia que ela ainda vai fazer para tentar descobrir o que que tem, talvez isso seja um dos fatores que acabem conduzindo para que o número de leucócitos também estejam lá no nível superior, né? Então vamos aguardar aí o resultado desse exame para que a gente possa entender também um pouquinho sobre essa série branca. Quando o leucócito fica dentro da normalidade, os outros tendem a acompanhar e ficar também todos normais. São raros os casos de quando o leucócito está normal, ter alteração no restante da série branca. Então vamos agora para plaquetas. Tá. Deu 222. Ótimo. Muito importante também fazer a avaliação de plaquetas, né, porque no período gestacional, plaquetas é importante para a coagulação sanguínea, caso seja necessário. A gente sabe que muitas mulheres acabam perdendo o bebê, né, nesse primeiro trimestre
por conta de sangramentos. Então é importante que as plaquetas estejam normal para que ela não tenha hemorragias muito intensas, se assim vier a ocorrer, coisa que ninguém espera que ocorra. Então está normal, plaquetas bacana. Legal. Mas o monócito deu 1,257. Isso não é alto? Não, mas o monócito é um tipo de células, né, que nós temos dentro da série branca. O que a gente precisa entender também, Marta, é o seguinte: por conta dessa questão que ela tem no útero, ou aí no colo do útero, né, onde ela está em investigação, isso pode gerar alguma alteração na série branca. Porém, nada que seja hoje preocupante com relação à imunidade dela. Só precisamos fazer investigação e biópsia para saber o que é isso que foi encontrado. Aí, em cima disso, a gente começa a fazer algum tipo de tratamento, se assim for necessário. Ah, legal. Tá bom. Veio resultado de glicose, deu 95. Dentro do esperado hoje, né? Lipídios deu que tá, triglicerídeos, 134. 104? 134. Ok, dentro também do normal. Tem que ser abaixo de 150 para ser ideal. O dela está ideal. Ah, então vou botar aqui, ok. Tá, colesterol total, 241. Bom, esse colesterol total está bem acima já do limite superior. O que a gente precisa entender com relação ao colesterol total é que foi feito algumas adequações, né, nos valores do colesterol total. Antigamente a gente considerava o valor ideal abaixo de 150. Esse era o ideal. Na minha concepção, ainda deveria ser considerado o ideal. Depois eles estabeleceram que entre 150 e 200 também é um valor considerado seguro. Acho que essa é a melhor palavra, seguro. Só que nos Estados Unidos tem um médico americano, Dr. Michael Gregg, que em uma de suas palestras ele mostrou algo bem interessante e preocupante. Por exemplo, entre 150 e 200 hoje, no resultado do exame, é considerado o ideal nível de colesterol total. Porém, ele mostra, baseado em pesquisa científica, que aproximadamente 50% da população americana que sofre infarto está com seu colesterol entre 150 e 200. Ou seja, está com colesterol normal, mas tem infarto. Então, talvez não seja um colesterol tão saudável e seguro quanto dizem. Agora, acima de 200, a gente sabe que existe sim um risco maior para problemas cardíacos. Quando a gente pensa num colesterol total acima de 200, isso já gera um risco para a formação das placas de ateroma, que são aquelas placas de gordura que vão se depositando dentro das artérias. Só que não podemos ficar somente com o valor do colesterol total. Devemos observar as frações também, para ver se existe um risco elevado para a formação de placas de ateroma. Então vamos para as frações agora, Marta. Vamos lá. HDL, 41. Veja, o HDL, ele é um tipo de colesterol que, ao receber esse nome HDL, High Density Lipoprotein, faz uma referência ao tamanho da molécula e à velocidade que essa molécula circula na corrente sanguínea. Então, por ele ser uma molécula pequena, ele tem uma capacidade de circular pela corrente sanguínea rapidamente. Então, esse tipo de colesterol HDL, ele não é um colesterol que gera para nós um risco de adesão. Ele não vai gerar esse risco de repente, ao estar circulando pela corrente sanguínea, grudar na parede do vaso e começar ali a formar uma placa de gordura. Porque ele é uma molécula pequena e circula rápido. Além dele não promover a formação da placa de ateroma, ele tende a trazer um benefício para nós, trazendo um grau de proteção contra a formação de placas de ateroma. Só que o esperado para a mulher é que o mínimo seja de 60. Então, veja, hoje sua filha está com um colesterol total acima do recomendado, porém, o fator de proteção dentro das frações do colesterol dela está abaixo do normal. Então, veja, automaticamente eu já sei que o nível de LDL vai estar alto, que talvez o VLDL esteja alto.
e eu não tenho o fator de proteção, só vou ter o fator de agressão. Então, nesse caso, ela precisa reverter essa situação. Você ainda vai me falar o LDL. Como que eu faço para aumentar o HDL, que é esse tipo de colesterol que traz proteção? Atividade física. Como está o nível de atividade física dela hoje, Marta? Ela faz? Péssimo. Péssimo, né? A Tá, gente está tem... acima, Pode está falar. acima do peso, está acima do peso dela, muita coisa errada, muita carboidrato, tarde da noite, torta, tá ruim. Pois é. Então, veja, ela está num momento onde ela pretende engravidar, porém ela não está com uma qualidade de vida tão saudável assim, né? E isso é ruim porque quando a gente pega mulheres que já não estão com uma qualidade de vida tão boa, e aí elas entram num processo gestacional, a gente precisa entender que isso potencializa o risco durante a gestação. Que riscos? Bom, o primeiro risco que a mulher tem durante uma gestação, quando ela começa acima do peso, com uma placa, quer dizer, com um nível de colesterol alterado, com de repente já uma certa resistência insulínica, aonde o organismo já está tendo dificuldade para controlar a glicose, é o diabetes gestacional. Diabetes gestacional é uma coisa que acaba sendo muito comum. Em virtude de 60% da população estar acima do peso, entendemos que 60% das mulheres que engravidam já engravidam numa condição de risco. Durante 2 anos da minha vida, eu dei aula aqui na Universidade Federal de Brasília, na UNB. E nesse período eu fui responsável por uma disciplina que a gente ministrava para os alunos dentro do Hospital Universitário de Brasília, o HUB, onde nós fazíamos juntamente com as minhas alunas o atendimento das gestantes de alto risco, das gestantes de alto risco. Ou seja, nós fazíamos o atendimento das gestantes que estavam numa condição de gestação que gerava risco para o bebê e risco para a mãe. Uma das condições mais comuns da gestante de alto risco era justamente o aparecimento do diabetes gestacional em virtude dessas mães estarem em sobrepeso. Então esse daí era algo muito comum. Depois nós tínhamos alguns outros problemas, né, onde esse diabetes gestacional ou gerava, né, um crescimento muito grande do bebê, fazendo com que o bebê se tornasse um bebê que a gente chama de GIG, que quer dizer grande para a idade gestacional, mas normalmente tínhamos um bebê PIG, ou seja, tinha um desenvolvimento muito abaixo do normal para o ganho de peso desse bebê, que a gente chama de pequeno para a idade gestacional. Em virtude do diabetes gestacional ocorrer por causa do sobrepeso, nós tínhamos um aumento da produção de líquido amniótico, ou seja, tinha muito líquido dentro ali da placenta, né, do útero, né, todo. E isso interferia no desenvolvimento do bebê. Então é importante a gente observar esses detalhes, né? Então essa questão do peso é algo importante a ser observado. Ela gosta dessas atividades. Totalmente demais. Tem ânimo, né? Bom, vamos em frente. Vamos para o LDL agora. O LDL, 173. O LDL, para que esteja num valor, Marta, seguro, ele deveria estar abaixo de 100. Eu acho que nesse momento, mais importante do que a gravidez é a manutenção da vida da futura mamãe, né? Então, ou seja, nesse momento, ela deveria dedicar pelo menos aí uns 6 meses, talvez 3 possa ter resultado? Pode ser que sim, mas uns 6 meses exclusivo para cuidar da sua saúde, né, sua filha, para que depois ela novamente refizesse esses exames e aí sim talvez ela se encontrasse num momento apto para engravidar sem os riscos que isso pode gerar durante o processo gestacional.
Além do diabetes gestacional que a gente estava falando, um outro risco é justamente uma eclâmpsia, onde você tem um aumento da pressão sanguínea. Isso é terrível. Geralmente na eclâmpsia ou morre a mãe e o bebê, ou morre a mãe ou morre o bebê. Então, assim, ninguém quer passar por esse tipo de coisa. Por isso que é importante estar com uma boa condição de saúde antes da gravidez. Então, nesse momento, eu vejo que o foco da sua filha deveria ser justamente a melhora da sua condição de saúde. Deve melhorar o seu estado nutricional. Hoje ela tem esse colesterol que gera proteção cardíaca abaixo do recomendado, porque a atividade física não é algo constante. O colesterol que gera um risco cardíaco que deveria estar abaixo de 100 está acima de 170. Ou seja, se ela for, hoje é um médico, o médico provavelmente vai fazer a prescrição de alguma estatina para ela. Só que quando ela faz o uso de uma estatina, ela está buscando uma medicação para fazer um controle de um nível de colesterol que poderia ser feito através da mudança do estilo de vida. Porque, veja, quantas pessoas, Marta, estão com seu colesterol normal? Várias pessoas, sem fazer uso de medicação. Então, quer dizer, quando eu estou com o colesterol muito elevado, em algum momento, talvez até seja importante o uso da medicação, porque a pessoa está numa condição de risco, correndo risco de formar placa de ateroma, de repente ter um infarto. Então, o médico prescreve a medicação. Só que aí as pessoas se acomodam. Isso eu vejo como sendo algo extremamente nocivo. Se acomodar ao uso da medicação. Veja, ninguém está com colesterol alto por falta de uma estatina. As pessoas estão com colesterol alto por erros no padrão de alimentação. Então, elas precisam rever a sua alimentação. As pessoas estão com colesterol alto por causa do horário que dormem, porque quanto mais tarde eu durmo, maior é o processo de oxidação e formação de colesterol. As pessoas estão com colesterol alto por falta de atividade física, não é por falta de medicação. Então, quando a gente tem esse grau de compreensão e está disposto a pagar o preço da mudança, porque existe um preço, ele não é tão alto quanto as pessoas acham, né, Marta? Você que é aluna nossa de transformação vital sabe que o processo não é tão doloroso igual as pessoas imaginam. São mudanças pontuais que vão gerando todos os benefícios que a gente tem para receber. Então, primeiro vem o grau da conscientização. Se ela compreender que nesse momento o mais importante é cuidar da saúde, para que logo após esse momento ela esteja apta para uma gravidez segura, promovendo as mudanças que são pequenas, não são grandes mudanças, porém os resultados são grandes, e isso sim vai gerar a condição de uma gravidez tranquila, aonde vai ter um bebê nascendo em boas condições, se Deus quiser. Mas nesse momento, uma gravidez geraria risco tanto para o bebê quanto para ela, com essas alterações que a gente viu, né? É verdade. Não é fácil. Agora, VLDL 27. O VLDL está dentro de um valor esperado. Ele deve ser abaixo de 35. 27, então, está normal. Então, veja que o grande problema hoje é o nosso LDL aí da história, né? E o pessoal gosta de brincar com o LDL, com a sigla, né? Que o LDL quer dizer logo Deus leva, né? Para lembrar que esse colesterol deve estar abaixo de 100. Então, assim, aí que é o foco. Quando a gente pensa nesse colesterol, Marco, esse colesterol ele é formado no nosso organismo a partir da gordura saturada. Ou seja, tem um aspecto importante de se observar aí o padrão de alimentação. Gordura saturada nós encontramos basicamente em 3 itens alimentares. Na fritura, então tem muita gordura saturada na fritura. Tem muita gordura saturada também nos produtos de origem animal. Seja eles quais forem, por exemplo, se for carne, queijo, leite ou ovos. Todos eles têm gordura saturada. E ainda temos gordura saturada que é adicionado nos produtos industriais, né? Então, todo produto que vai para a indústria adiciona gordura. Por quê? Porque a gordura gera várias questões interessantes para a indústria. Melhora a palatabilidade, ou seja, deixa o produto mais gostoso, mais saboroso. Aumenta o tempo de prateleira do produto. Também faz com que essa gordura aumente a produção de dopamina no cérebro,
que é o hormônio do prazer, né? E essa gordura que é adicionada é uma gordura saturada. E essa gordura saturada é a matéria-prima. Ontem, por exemplo, eu me surpreendi. Eu estava com a minha filha e aí ela começou a ler os ingredientes, e ela tem 12 anos. Ela começou a ler os ingredientes do rótulo de um house, aquela balinha, sabe, que vem ali no pacotinho e tal. E ela foi lendo os ingredientes e, de repente, ela falou gordura vegetal hidrogenada. Eu falei, eita! Eu falei, nunca imaginei, né, que numa bala pudesse ter gordura saturada que serve como matéria-prima para produzir colesterol. Né? Porque, assim, a última vez que eu me lembro de ter lido um rótulo de uma bala era cheio de açúcar, mas não tinha gordura ainda. Então, agora a indústria já está adicionando gordura vegetal hidrogenada numa bala. Então, olha só como que a coisa está complicada. Então, os produtos industrializados, eles têm esse viés da adição da gordura. E essa gordura serve como matéria-prima para produzir o colesterol LDL. Nossa, e tudo que ela gosta, fritura, carne animal, doce, coisa toda. Então, tá difícil, mas Ela vai precisar rever alguns conceitos, né, Marta? vai mesmo. Bom, acho que é isso, né? Ó, tem uma pessoa que pergunta aqui algo interessante. Ela disse assim, ó, no último trimestre da gravidez, com colesterol e triglicerídeos aumentados, como cuidar? Bom, justamente levando em consideração esses aspectos. Veja, o terceiro trimestre da gestação, a mulher ainda pode fazer atividade física. Tem muitas mulheres que acabam tendo medo de fazer atividade física durante o período gestacional. Isso é um erro. O período gestacional é um período tão seguro quanto o outro para a realização da atividade física. Só é importante respeitar o limite fisiológico nesse momento. Você não vai exagerar na quantidade de exercício e nem na intensidade desse exercício. Porém, pode sim fazer atividade física. E isso é algo que ajuda muito a manter a saúde durante o período gestacional, a ter um desenvolvimento normal do bebê, a reduzir muito o risco, né, de você ter um diabetes gestacional e também uma eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, porque a atividade física ajuda tanto na entrada da glicose dentro das células, quanto na regularização também da pressão sanguínea. Então, a atividade física é muito importante nesse período. As mulheres só devem cuidar com atividade física no primeiro trimestre, onde muitas vezes o exagero da atividade física pode acabar gerando, né, um parto prematuro. Mas uma coisa, até mesmo, né, a perda do bebê. Mas uma coisa que eu me lembro que eu assisti alguns anos atrás, falando de um atleta de vôlei, é que essa atleta de vôlei, ela estava num jogo, e de repente ela passou mal, e ela foi substituída e foi para o hospital e teve um bebê. Ela estava grávida, o bebê já estava bem desenvolvido, ela já estava de 7 meses e não sabia que estava grávida. Ou seja, estava fazendo treinamentos intensos, estava jogando, e ainda assim não teve prejuízo à gestação. Só que aí acabou tendo o bebê, né? Descobriu que estava grávida no dia que o bebê nasceu. Então foi mais ou menos assim. Então, isso é para a gente ver como que a atividade física não gera esse risco, né, que as pessoas pensam, né, para a gestação. Mas as pessoas estão falando que está dando bastante ruído e eco. De repente, abaixa um pouquinho o teu volume, ou se você tiver um fone de ouvido, eu acho que isso pode ajudar. Eu tenho fone, deixa eu pegar aqui. Tá, eu acho que aí a gente pode resolver. Pronto. Será que resolve? Resolve agora. Vamos ver. E eu acho que desapareceu o eco agora. Eu também estou sentindo melhor, porque no fundo eu estava ouvindo os barulhos. Eu não fazia ideia que era.
Um fone de ouvido com microfone faz toda a diferença. Eu estou sem Não aqui, é? mas eu comprei um novo agora, um outro sem fio, porque o meu sem fio que eu tenho, ele já não está funcionando bem. Então já não dá para utilizar, que o tempo de uso dele está muito baixo. Então melhorou, agora ficou bom. Ah, Então veja, legal. a atividade física é algo super importante para ajudar a mulher durante a gestação. E mesmo que ela esteja lá no É. terceiro trimestre, a atividade física pode ajudar no controle de um triglicerídeo e também de um colesterol que estejam alterados. É claro que o ideal é não deixar para cuidar disso somente no final da gestação, mas antes. Mas quem fez a pergunta disse que era vegetariana e estava com essas alterações. Agora, quando a gente vê uma mulher falando que é vegetariana, está com triglicerídeo e colesterol elevado, provavelmente não seja por causa do uso de fritura e também não é gordura de origem animal, porque quem busca uma dieta vegetariana está buscando um padrão de alimentação mais saudável. Então ele não vai pegar Isso. aqueles alimentos que são saudáveis e estragá-los fazendo uma fritura. E aí nós temos que observar algo importante, que geralmente na dieta vegetariana, algumas pessoas acabam cometendo um pequeno erro que gera um estrago considerável, que é o consumo de muito carboidrato. Esse consumo de carboidrato, num percentual muito elevado daquilo que se come, faz com que o organismo tenha muita matéria-prima para produzir triglicerídeo. E isso é o que acaba gerando, muitas vezes, o aumento, né, do nível de triglicerídeo e também colesterol, porque o triglicerídeo serve como matéria-prima, né, para o corpo produzir Uhum. colesterol. Então, é um aspecto bem importante que a gente tem que observar. Vamos lá, Marta, o Certo. que mais que tem de exame aí? Vamos lá. O TSH, Uhum. 3,46. Dentro do normal. Ah, deixa eu botar aqui. Olha, eu tinha falado no No- começo da nossa conversa que eram 11 estados e mais o Distrito Federal que estavam sendo investigados, né, para poder analisar essa questão de terem furado a fila. Agora já não são mais 11, são 12. Ou seja, até Ixi, o final do dia esse número vai ser atualizado. olha, mas se tratando de Brasil, a gente já podia esperar isso, né? Nossa, que Oh, tristeza isso, viu? que triste, que país. Nossa, falta muita educação aqui. Eu tinha um professor que ele dizia que um país sem estudo e sem saúde, ele não vai para frente, Eu não também é? penso dessa mesma forma. O professor está coberto de razão. O P4 deu 1,19 Tranquilo também. também, né? Prolactina, 35,3. Tá bom. Esses já Tá são bom? hormônios agora, né, que a gente já saiu da parte metabólica. Então, os dois primeiros que você falou, tanto o TSH quanto o T4, são hormônios correlacionados ao funcionamento da tireoide, ou seja, o metabolismo dela está normal. Porque tem Ah, que muitas bom. mulheres que têm dificuldade para emagrecer ou para manter o peso porque estão com hipotireoidismo. O metabolismo fica mais lento quando a mulher está em hipotireoidismo. Faltam os hormônios da tireoide que são responsáveis pela utilização tanto do carboidrato quanto da gordura como fonte de energia. Então, no caso dela, são alguns erros de estilo de vida mesmo que precisam ser corrigidos e não tem a ver com a parte metabólica em si. Ah, que bom. Progesterona, 0. Está num nível baixo agora, isso vai aumentar depois que ela engravidar, porque aí a progesterona vai lá em cima para ajudar a manter a gestação. Então agora está normal. Ah, então tá. Agora, deixa eu ver. FSH, Hormônio 5 folículo estimulante, o hormônio estimulantes. responsável dentro do ciclo menstrual para ajudar no crescimento do óvulo que vai ser liberado para depois poder ser fecundado. Eu espero que seja fecundado só daqui a 5, 6 meses. 5, a gente está nessa torcida. 5,7. Esse daí, Marta, é um hormônio que está normal, só que assim, ó, é sempre interessante, eu vou sempre insistir nessa dica para as mulheres, que as mulheres devem observar quando foi a sua última menstruação com relação à data que ela vai fazer o exame. Então, por exemplo, imagine que há 15 dias atrás tenha encerrado a menstruação da mulher. E aí ela vai fazer o exame sanguíneo. É importante essa informação, para que aí ela possa observar, se você olhar aí, por exemplo, na parte da legenda dos valores do FSH, você vai perceber que tem algumas fases do período, né, que a gente está falando, que é o ciclo menstrual.
Então tem, por exemplo, sim, fase lútea, né? Tem, isso. então depende da fase para que a gente observe o nível do FSH. Então, se você sabe o dia da última menstruação em relação à data do exame, você tem condições de saber exatamente. Ah, estou na primeira semana do ciclo menstrual, estou na segunda, que é o meio de ciclo, né? Ou estou no final do ciclo. Então, isso é importante. Estava durante o período, né, da menstruação, fiz a coleta do exame. Então, é interessante essa informação, que aí você consegue olhar na referência e saber exatamente em que fase que você estava e em que nível deveria estar o seu FSH. Isso vale por LH Certo. também. Ah, então tá. Beleza. Então tá, o LH deu 19,4, né? Você acabou de falar. Uhum. É a mesma E coisa. foram, né? Então, foram esses aí, exames, né? A gente assim, fica preocupada porque ela tem ovário policístico. Opa, essa Tem. informação é importante. Hum, é isso aí. Então, tá nesse processo. Tá, então assim, ó, Marta, tem alguns exames que ela não fez e deveria ter feito. Quando se Ah, pensa numa gravidez, a gente precisa observar algumas coisas que são importantes, tá? Então eu vou citar aqui exames que eu senti falta e que ela deve sim, fazer numa próxima oportunidade, ok? Então tá. veja, Vamos lá. quando a gente quer avaliar o estado nutricional de uma pessoa, e no caso aí o estado nutricional de uma futura mamãe, é importante que ela tenha um bom estado nutricional. Por quê? A partir do momento que a mulher está grávida, o organismo dela entende que a prioridade é a manutenção da vida do bebê e não mais a Uhum, manutenção da vida da mãe. Ele vai utilizar todos os recursos que essa mãe tem para a manutenção da vida do bebê. Então, nós temos que fazer alguns exames, né, que são importantes para avaliar o estado nutricional da mãe. Vamos lá, então. Nós temos que fazer a glicose. Ela fez? Ótimo, né? glicose. Fez o exame de Uhum, glicose. O dela deu 95. Me lembro desse valor que isso, você disse. Veja, isso. além de avaliar a glicose, eu ainda tenho outros dois exames que são importantes para correlacionar a esse nível de glicose. Somente a glicose de jejum, ela me conta uma história muito pequena a respeito, né, desse fato. Então eu preciso ampliar um pouco mais o conhecimento a respeito da glicose. O que que eu preciso? Preciso de um exame de hemoglobina glicada ou glicosilada. Por quê? Esse vai trazer um histórico não somente da foto do dia do exame. O 95 é o exame da foto do dia. A hemoglobina glicada traz um histórico de uns 3 meses. Então a gente vai saber Ah, se deu 95 naquele dia, mas se a média da glicose dela está dando acima de 100, algo que é bem provável que esteja. Então aí a gente tem que observar. Quanto que deu essa hemoglobina glicada? Ah, deu 5,7. Então, 5,7, um exemplo, né? Se tivesse dado sim. 5,7, a gente já encontraria ela num nível, né, de risco para diabetes, um risco elevado para Ah, diabetes. Então, aí se eu tenho esse nível de glicose, o que que eu vou me lembrar? Opa, um dos problemas durante a gestação é o diabetes gestacional. Se ela já entra hum, com esse nível de hemoglobina glicada numa gestação, ela está potencializando o risco de um diabetes gestacional. Então, antes da gravidez, vamos baixar essa hemoglobina glicada. Entende que esses exames eles são interessantes porque eles ampliam a foto. Eles nos permitem ter uma visão um pouco mais ampla. Ainda um outro exame correlacionado à questão da glicose é a insulina. A insulina é muito importante para uma mulher que pretende engravidar. Quando a mulher engravida, devido às alterações dos hormônios sexuais que precisam ocorrer para a manutenção da gestação, por exemplo, o aumento de progesterona, isso acaba interferindo na ação da insulina. Então, se a gente faz um exame e descobre que esse nível de insulina está elevado, eu vou ter que trabalhar para baixar o nível de insulina antes de uma gravidez, para ter uma gravidez tranquila. Então, isso é bem sim. importante, né? Bem importante. Esses três exames correlacionados à parte de carboidrato. Aí, com relação à parte da gordura, ela fez os exames. Ela fez o triglicerídeo, ela fez também
o colesterol total e frações. Então, com relação à gordura, ela tem os exames que a gente precisa. Porém, ela não fez os exames com relação à proteína, que também é algo importante para refletir o estado nutricional dessa futura mamãe. Ou seja, é preciso observar que proteína total e frações, porque isso vai trazer um histórico importante de como está o estado nutricional. Total e frações. Isso. Aí eu tenho agora os exames já correlacionados à parte dos macronutrientes que nós chamamos, que são os carboidratos, as proteínas e a gordura. Então eu já tenho esse histórico agora, beleza? Legal. O que mais que eu preciso para uma mulher que pretende engravidar? Deve fazer um exame de vitamina D. Vitamina D, super importante. Hoje nós sabemos que tem muitas mulheres que não conseguem engravidar porque o nível de vitamina D está baixo. E outras que até conseguem engravidar, porém acabam tendo, né, um aborto no primeiro trimestre por falta de vitamina D. Então a vitamina D ela é importante para gerar a gravidez, mas para manter a gravidez também. E sabemos que no Brasil hoje, 7 de cada 10 brasileiros, Marta, está com um nível de vitamina D abaixo do recomendado. Então é bem importante observar o nível de vitamina D. Além do que, a vitamina D ela é super importante, junto com vitamina B12, para a formação do cérebro do bebê. No primeiro mês de gestação, a maioria das mulheres não sabe que está grávida. Só que é no primeiro mês de gestação que se forma o tubo neural. O que é esse tubo neural? É um tubo que vai dar origem depois ao cérebro do bebê. Então veja, se está baixo o nível de vitamina D e vitamina B12 nesse momento, isso pode comprometer a formação do tubo neural e compromete a formação do cérebro do bebê. Por isso que as mulheres não devem descobrir que estou grávida. Não pode de maneira nenhuma, tem que ter o planejamento, porque esses exames vão garantir que o bebê tenha nutrientes suficientes para ter um bom desenvolvimento. Então, a vitamina D, super importante. Outra vitamina é a B12, como eu estava dizendo, ela é fundamental para a formação do sistema nervoso do bebê, que é a primeira coisa que se forma, né? Dentro do bebê é justamente a parte do sistema nervoso, o cérebro, porque ele vai coordenar as outras coisas, né, que vão estar sendo formadas. Então, o cérebro, muito importante. Outra vitamina que também deve ser observada é o ácido fólico, ou vitamina B9, ácido fólico. Por quê? Muitas mulheres acabam não conseguindo engravidar porque o ácido fólico está abaixo. Quando o ácido fólico está abaixo, isso pode gerar infertilidade na mulher. E ela fica tentando, não engravida, porque o ácido fólico está baixo. E é uma coisa tão simples de corrigir. 400 microgramas de ácido fólico diário é a recomendação, tanto no período gestacional quanto antes da gestação. Então é importante observar o nível de ácido fólico. Muito importante. 400 miligramas. Não, microgramas, mcg. Essa seria a dose para fazer uma suplementação de ácido fólico. Então é super importante observar também a questão do ácido fólico. Por quê? Se a gente for observar, nós estamos olhando para um estado nutricional dessa mãe, onde nós queremos garantir que ela está apta para uma gravidez. Então olhamos para carboidrato, proteínas e gordura, vitamina D, vitamina B12, ácido fólico. E também a parte do hemograma completo, que foi feito. Porém, não foi feito depois ferro sérico e ferritina, que são coisas importantes para a gente saber. Então, pode adicionar aí o ferro sérico e também a ferritina. Isso. Então, esses seriam exames básicos que uma mulher deveria realizar antes de uma gravidez, além dos hormônios sexuais, né? Óbvio. E dentro dos hormônios sexuais, você citou 2, mas faltou 2, né? Faltou o estradiol e também a testosterona, porque tinha o LH e tinha o FSH. Então a gente precisa ainda desses daí. Tá ok.
testosterona. Por quê? O estradiol é o hormônio sexual feminino, super importante para a mulher. E a testosterona é o hormônio sexual masculino, que também tem na mulher. E também tem muito a ver com a questão da libido sexual. Ou seja, para ter bebê, tem que ter libido sexual, né? Se não tem, também não vai ter bebê. Então é importante observar mais esses dois exames sexuais, além daqueles que já foram feitos. Então, a primeira parte dos exames que eu falei é pensando no estado nutricional da mãe. E esses outros dois, para poder complementar a lista dos hormônios sexuais, para verificar como está essa parte aí endócrina, né, de hormônios que coordenam todo o ciclo, né, menstrual da mulher, mas também o desejo sexual da mulher e a possibilidade da gravidez, que tem a ver com o estradiol também. Então, veja, fazendo esses exames, Marta, ela vai ter um bom panorama de como está o estado nutricional dela. Os que já foram feitos mostram que hoje não está tão bom. Tem algumas coisas que precisam ser corrigidas, né? Então, nesse primeiro momento, o que eu faria? Descubro realmente como está o estado nutricional, fazendo esses outros exames que faltaram, faço as devidas correções que são precisas e, além disso, né, a gente faria, nesse caso, né, uma avaliação e daria um tempo para fazer as correções que são necessárias. Hoje, as correções, nós vimos que tem 3 correções aí que devem ocorrer. Uma redução do nível de glicose, está em 95, não temos hemoglobina glicada, provavelmente já estaria mais acima de 5,5, 5,6, já chegando próximo de um risco para um pré-diabetes, né? Deveria ter a redução de peso e redução dos níveis de colesterol. Depois, com os outros exames, a gente vai saber se tem que fazer alguma complementação de vitaminas, né, que a gente falou. Ácido fólico, B12 e vitamina D. Ok? Beleza, doutor. Maravilha, viu? É muito tranquilizador conversar contigo, viu? Que bom, fico feliz. Nossa, eu falei assim para ela, filha, a gente tem que mostrar esse exame a respeito do doutor Ricardo, ele foi muito diferente. Você vai ver. Ela, não quero ver, eu não quero saber, vai me falar com ele, eu não quero, eu não quero. Eu falei, calma, filha, calma. A gente vai resolver isso, tem que ter paciência. Você trouxe a orientação que a gente precisava. Pois é, legal. A gente precisa ampliar essa foto, né, Marta? Só isso. Se a gente tiver uma visão mais ampla, eu digo que hoje, a gente geralmente, quando vai fazer uma avaliação da saúde, a gente está fazendo a avaliação da saúde e está usando uma foto 3x4, bem pequenininha, ou seja, a gente tem muito pouca informação. A gente precisa ampliar essa foto, né? Transformar essa foto 3x4 numa foto panorâmica, onde eu tenho condições de ter uma amplitude de informações que me dão possibilidade de fazer essas correlações, de ter esse entendimento e aí sim trabalhar o caso como um todo. Uma visão holística da saúde, né? A gente fica às vezes muito preso nesses exames que são os clássicos, glicose, colesterol, triglicerídeo, e se esquece que tem algumas outras coisas importantes quando penso numa gestação, né? Uma nova vida que vai ser gerada. Eu falo que o processo gestacional para a mulher deveria ser algo assim muito especial, porque ela está participando, né, de um processo de gerar vida, coisa que na Bíblia diz que essa é uma capacidade de Deus, né? Isso é atribuído a Deus, né? Quando você olha, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, está escrito assim, ó: criou, pois, Deus o homem e a mulher os criou. Criou. Então, assim, é o processo de criação. Esse verbo que é utilizado no hebraico, né, lá em Gênesis 1, 27, o verbo criar é o verbo bará, que no hebraico quer dizer criar algo que não existe, que é uma capacidade divina. Uma capacidade divina. E a mulher, hoje, ela tem a possibilidade de gerar uma vida juntamente com Deus. É um processo de coparticipação da criação de uma vida. É algo muito especial. É algo muito especial na vida da mulher. Então, por ser algo muito especial, não deve acontecer aquilo que a gente falou, estou grávida. Descobri, né? Deve ter um planejamento
E principalmente, a mulher deve entender que é dentro do seu organismo que vai ser gerada essa vida. Então, ela precisa dar as condições ideais, né, para que essa vida possa se desenvolver da melhor maneira possível. E aí, tenha um bebê saudável, né, que a gente vai trazer para o mundo, para que realmente ele possa trazer a felicidade para o casal, a felicidade para os parentes, né? E assim possamos continuar gerando, né, a manutenção da nossa espécie. Isso é super importante, mas que seja através, né, de pessoas que estejam com um bom estado nutricional. Vou contar uma historinha, Marta, para a gente fechar. Nos Estados Unidos, numa determinada época, foi contratado uma pessoa para poder trabalhar no governo americano. E foi colocado para essa pessoa que ele deveria trabalhar para resolver um problema de saúde pública que havia nos Estados Unidos. Havia uma mortalidade bem expressiva em determinadas regiões dos Estados Unidos de bebês, né? Ou seja, os bebês nasciam e tinha um alto grau de mortalidade entre os bebês, né? E essa pessoa, ele, claro, montou uma equipe e foi fazendo investigações para poder descobrir por que havia esse nível de mortalidade elevado em determinadas regiões dos Estados Unidos. Eles começaram a perceber que o problema era o estado nutricional da mãe, que essas mães, elas não tinham uma boa qualidade de saúde e isso fazia com que aumentasse o risco da morte de bebês, né? Foi feito todo um trabalho de conscientização para que melhorasse o estado nutricional dessas mães. Só que aí eles perceberam quem que estava na linha de frente que poderia ajudar a conscientizar essas mães, que eram geralmente mães adolescentes, né, da importância do estado nutricional. Os professores. Mas os professores não tinham capacidade de trazer essas informações, então eles foram atuar onde? Na formação dos novos professores, para que esses professores saíssem com uma condição mínima de poder orientar as crianças e adolescentes com relação ao seu estado nutricional, para que houvesse a redução da morte de bebês, né? Essa morte prematura de crianças, né? E ele fez um planejamento que foi trabalhado dentro das universidades com a formação dos novos professores. Em alguns poucos anos, eles conseguiram resolver o problema da mortalidade precoce de crianças. Então, veja como que é importante a questão do estado nutricional. O estado nutricional pode impedir que uma mulher engravide. O estado nutricional pode fazer com que essa mulher tenha a perca do bebê durante a gestação. E o estado nutricional pode fazer com que essa mulher, muitas vezes, perca o bebê nos seus primeiros meses de vida. Então, é super importante essa conscientização. Quanto mais informação nós temos, quanto melhor é esse processo de investigação da qualidade de vida de uma futura mãe, nós temos a garantia de que podemos resolver esse problema e trazer uma vida com segurança, né, para o seio da mãe, ali para os braços da mãe, né? Esse é o nosso desejo, Marta. Então, nesse momento, sua filha deve focar no cuidado da sua saúde, tá bom? Ok, doutor Ricardo, muito obrigada. Eu oro sempre por você, viu? Você está nas minhas orações toda madrugada. Peço muito a Deus pelo seu problema aí de cabeça e essa dor de cabeça que você Eu tem. estou fazendo uns tratamentos agora. Comecei uma fisioterapia, fui num neurologista. Eles não conseguem descobrir a causa específica da dor. Dizem que é uma dor multifatorial, né? E por ser uma dor que tem vários fatores, precisa continuar fazendo investigação. Porém, eu estou fazendo agora um tratamento medicamentoso, coisa que eu odeio, mas também um tratamento, né, fisioterápico. Hoje, por exemplo, eu tenho fisioterapia. Eu vou lá ficar levando choque na cabeça, fazendo, né, umas infiltrações e mais coisas. Oh, meu Deus. Estamos tratando, né? Vai se resolver. Tá Eu bom, vi que então. a Lucy Safira, ela escreveu aqui para nós algo interessante que na hora eu não pude ler. Eu vi que ela escreveu, mas depois eu vi que o Janzão aqui, ele foi já dando umas dicas para ela. Mas olha só, ela disse assim, ó, tinha me preparado para engravidar aos 34, quando terminaria a faculdade. Mas adoeci, começo de AVE, ou seja, acidente vascular encefálico, e taquicardia e hipotiroidismo. Aí se passaram 2 anos e acho que não é mais possível, mesmo quando dá. Não é mais possível porque está com 38 anos.
Aí eu vi que o Janzão escreveu que a primeira filha dele nasceu quando a esposa estava com 39, né? E Olha, depois a segunda com 41. E eu posso nossa, dizer que a minha filha, quando nasceu a segunda filha, minha esposa estava com 38, eu acho que era. É, por aí, 38. Então, assim, ainda é possível, viu, Lucy, ter um bebê. olha, Só que aí é verdade. importante observar todos esses detalhes que nós trabalhamos hoje. A importância do cuidado da saúde antes de uma gravidez. Não é tentar remediar durante a gravidez, é o preparo. E esse preparo é super importante. Bom, Marta, agradeço muito você ter compartilhado essas informações da tua filha. Desejo realmente que ela possa se preparar de maneira correta, né, para essa Sim. futura gravidez e que em breve É. você tenha um netinho ou uma netinha chegando aí com Ah, muita saúde. tá bom, então, doutor. Obrigada. Bom dia. Fica com Deus, tá? Só gratidão. Muito obrigado. Pessoal, hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de desejar um ótimo final de semana para todos vocês. Eu me Ah, lembro é. que ali no programa da CBN, né, com Carlos Alberto Sattenberg, eu sempre tenho dificuldade de falar sobre o nome dele, mas ele sempre pergunta para as pessoas na sexta-feira como é que vai ser o final de semana. E aí ele perguntava assim, como é que vai ser? Pé na jaca ou sobriedade? Né? Então, pessoal, sejam sóbrios, cuidado, principalmente com relação à circulação. Nós estamos vivendo um momento bem crítico dessa pandemia, com uma expansão muito rápida do número de casos e, obviamente, também com uma expansão do número de mortalidade. Então, está chegando o final de semana, seja bem prudente. Se você sair, saia todo paramentado, não vá para locais de aglomeração, procure locais abertos, de repente, para você poder fazer um passeio com a sua família, porque tomar sol é importante, respirar ar puro é importante, fazer exercício é importante, mas não busque locais fechados de aglomeração. Um bom final de semana para todos vocês. Espero nos encontrarmos em melhores condições na segunda-feira. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais, Marta. Tchau, tchau. Até. Obrigada.